Olá, pessoal. Está começando mais um Papo Suprem, um papo sempre elevado, trazendo convidados especiais para você aí de casa, pelo canal 2 da NET TV e afiliadas para todo o Brasil. E hoje nós temos um convidado muito especial que vem falar sobre a cultura deste país, que é o México. Brilhante, realmente imperdível, hein? Vamos conversar com Guilhermo Palacios. É um grande prazer, Guilhermo Palacios, recebê-lo em nossos estúdios para falar sobre esse assunto tão maravilhoso que é a cultura mexicana. E já começando, né, vocês estão fazendo vários eventos constantemente aqui, promovidos pela Embaixada do México. Exatamente. Bom, eu agradeço muito o convite para estar aqui presente e a oportunidade de falar sobre o intenso programa cultural que a Embaixada está desenvolvendo e que começou a ser desenvolvido em 2013, quando a nova embaixadora chegou e montou uma equipe de pessoas que atendem muito às expectativas da política cultural mexicana, e não só a comercial, econômica também, e que a intenção desde esse momento foi voltar a trazer o México ao Brasil. Sim, o México esteve ausente durante os últimos 10 anos, esteve muito ausente dos espaços do universo cultural brasileiro, e a nossa intenção é trazer o México de novo para cá, e como sempre esteve, acabar um pouco com essa ausência temporal e voltar a ser uma presença muito forte aqui. Então, começamos em 2013, trouxemos a Tania Libertad, que é uma cantora internacionalmente conhecida, fez uma gira por Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e terminou em Manaus, no Teatro Amazonas. O ano passado, o grande evento que tivemos foi a Exposição dos Maias, que esteve no Parque Ibirapuera, em São Paulo, no Museu Oca, sim, e que foi assistido por mais de 160 mil pessoas em 2 meses somente de exibição. Essa exposição tinha 385 peças originais de culturas maias de toda a região maia. Foi originalmente exibida no Palácio Nacional, na Cidade do México, depois veio para São Paulo, única cidade de todo o continente americano que viu essa exposição, e de aqui foi para Paris. Atualmente está em Paris, depois vai para Liverpool e aí encerra, volta para o México e a coleção se desmancha. Este ano nós temos uma série de eventos também. Neste momento estamos com um ciclo de cinema mexicano no Museu Nacional, e também no Museu Nacional abrimos semana passada uma exibição de pintura mexicana. Não são só pintores mexicanos, são pintores ativos no México, pintura contemporânea, moderna, que se chama Natureza Fragmentada, e que é uma coleção que pertence à Secretaria de Relações Exteriores do México e que está itinerando. Esteve na Guatemala, depois foi para Colômbia, Bogotá, de lá foi para Fortaleza, Manaus e agora está aqui em Brasília. Falando sobre a cultura mexicana, Guilhermo, a cultura, a arte, a moda, a culinária, a gastronomia, como é que andam esses segmentos? A culinária mexicana, você sabe, você conhece, você tem estado no México, é uma culinária muito variada. Você tem uma culinária regionalmente muito rica, muito variada. O mole, por exemplo, que é aquele prato tradicional feito com aquele molho espesso que leva 30 e tantos ingredientes, amêndoas e, enfim, uma série de coisas. Você tem 6 ou 7 tipos diferentes de molho em cada região, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guadalajara, enfim. Então é uma comida muito variada, cada uma com suas próprias tradições, e que está tendo um deslanche internacional muito forte, né? Culinária é isso. Artes plásticas, estamos tendo um boom de artes plásticas semelhante ao brasileiro também. E agora, sobretudo, a questão da recuperação dos sítios arqueológicos, né? Que é uma questão muito importante para o governo e para a população mexicana, porque tem muito a ver com a identidade nacional.
Tem algum site, alguma página que as pessoas podem entrar para conhecer mais sobre isso, sobre essa cultura mexicana aqui mesmo na Embaixada? Seguramente, a página da Embaixada, que é www.embamex.org.br, nessa página se pode entrar a vários sítios que vão remeter para questões de cultura e de culinária e de paisagens e de hoteleria e viagens pelo interior do país tranquilamente, sim. México. Quando falamos de México para o Brasil, acredito eu que os telespectadores estão pensando, poxa, os maias, os toltecas, este povo, né? Quando eu conheci Cancún, até perguntei, onde estão os maias? E algumas pessoas me falaram, os maias estão aqui, são essas pessoas que estão atendendo vocês. Exatamente. Os seus descendentes. Exatamente. Inclusive, a exposição dos maias que tivemos o ano passado em São Paulo, era uma exposição que mostrava desde as origens da cultura maia até os maias atuais. Essas formas de vestir, suas formas de cozinhar, suas formas, seu cotidiano, né? Para mostrar exatamente que esse mito de que os maias desapareceram é um mito da colônia, sim? Que os espanhóis disseram, os maias acabaram, não, acabou o Império Maia. Mas os maias estão aí, sempre estiveram, falam 16 línguas de origem maia, 18 línguas de origem maia, e estão ocupando todo o espaço de Yucatán, parte do sul de Tabasco, e Honduras, Guatemala, parte de El Salvador também. E é uma cultura que está se revigorando muito, né? Então não tem esse negócio de que os maias desapareceram, estão todos aí. Sim. E para conhecer o México, quem está nos assistindo, né? Eu quero conhecer quais os lugares mais pitorescos que você indicaria para a gente. Você tem que ir na Cidade do México, né? Cidade do México é um crisol do país, é uma cidade de uma vivacidade impressionante, são 22 milhões de pessoas que conseguem coabitar juntas, como em São Paulo também, só que eu sinto que a Cidade do México tem uma história secular que São Paulo não tem. São Paulo é uma cidade que eu adoro, me encanta, vivo intensamente quando estou lá, mas a Cidade do México tem um peso de história que às vezes inclusive atrapalha a vida das pessoas, né? É a Cidade dos Palácios, se chamava Cidade dos Palácios, por quê? Porque a diferença do Brasil, veja só, o México nunca foi uma colônia. O México foi um virreinato, um vice-reinado, que simplesmente se chamava Nova Espanha. Que não era Nova Granada ou Nova Santander, não, era Nova Espanha. Né? E a maior parte dos grandes de Espanha, os chamados grandes de Espanha, que era a nobreza mais qualificada de Espanha, construíram seus palácios na Cidade do México. Então você anda pelo centro histórico e você vai encontrar monumentos do século XVI, uns palácios fantásticos, maravilhosos, barrocos, né? Então a Cidade do México é um ponto de partida, né? Aí você tem eu estava falando com nosso amigo aqui, que o bom do México, a diferença do Brasil, é que é um país pequeno, relativamente pequeno, em que em 2 horas, 2 ou 3 horas, você muda de paisagem, você muda de cheiros, você muda de vegetação, você muda de comida, você muda inclusive de sotaque. Né? Então, e é muito manejável, você pode dar umas saídas assim muito curtas e você vai se sentir em outro país. Né? Então, eu acho que Oaxaca é um lugar espetacular. Nós tivemos, o ano passado também, tivemos uma semana de Oaxaca no Centro Cultural do Banco do Brasil, que foi espetacular. Trouxemos cantores, músicos, joalheiros, textos, foi uma maravilha. Essa semana depois foi para o Rio de Janeiro, depois foi para Curitiba e encerrou aí. Veracruz, que é no Golfo do México, que também estamos planejando fazer um festival veracruzano para colaborar com Rio 450. Vamos ver se conseguimos trazer uma representação cultural veracruzana importante. Nessa representação, uma das ideias é trazer um grupo indígena que se chama os Voadores de Papantla, que são do norte de Veracruz, e que é um grupo que tem uma cerimônia impressionante que se realiza no topo de um pau gigantesco,
e que eles vão girando, começam a girar ao som de uma flauta e vão descendo lentamente. É uma cerimônia religiosa. Sim? Então a gente queria trazer isso para cá, inclusive, imaginem botar isso na esplanada dos ministérios, aquela coisa fantástica, né? Então, Veracruz, Oaxaca, Yucatán, evidentemente, né? Com as praias e com os sítios arqueológicos, Chichén Itzá, Uxmal, Tulum, Cancún, as praias da famosa Ribeira Maya, que são uma maravilha também. Não se permite construir hotéis, são todas posadas. Tem várias posadas zen-budistas ou de algum tipo de religião, de meditação, qualquer coisa assim. É muito simpático. E, enfim, ao norte você tem Puerto Vallarta, que também é umas praias fantásticas. El Bajío, que é uma região de concentração de ruínas coloniais. Catedrais, igrejas coloniais, esse tipo de coisa. México tem isso, que é muito interessante. Você encontra pré-colombino, você encontra colonial, ainda muito bem estabelecido, e você encontra o México moderno, que é absolutamente extraordinário também. Muito bom. Muito bom falar sobre este país irmão que é o México. E você aí de casa que ligou agora o seu televisor aqui no canal 2 da NET TV e afiliadas, este é o Papo Suprem, sempre um papo elevado. Fique sempre conosco. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já, hein? TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Hoje no Papo Suprem estamos conversando com ele, que é representante cultural da Embaixada do México e tem uma efervescência muito grande no cenário, no contexto mundial. Aliás, este país, que é o país que exportou, fez o Chaves ficar conhecido. E realmente, gente, o México tem muita coisa para contar. Bom, estou conversando com o Guilhermo Palacios, que estava falando para a gente sobre cidades, sobre sítios, lugares interessantes para se conhecer no México. E tem um lugar, né, Querétaro. Fale para a gente sobre Querétaro. Querétaro é uma cidade que está a 2 horas da cidade do México, comunicada por uma extraordinária autoestrada. Inclusive está se pensando em fazer um trem-bala da cidade do México para lá. E é uma cidade do século XVII, começou a ser construída no século XVII e começou como um depósito dos elementos que eram levados para as minas de prata do norte da República, Guanajuato, San Miguel Allende, aqueles lugares mais ao norte. E então Querétaro se convirtiu numa cidade muito importante nessa ruta da prata, né? Tem umas catedrais maravilhosas, tem umas igrejas fantásticas, uns conventos fora de lugar, fora de ordem, né? E de Querétaro sai uma serra que se chama a Sierra Gorda, que é uma coisa absolutamente fantástica, porque primeiro ela está embaixo, a cidade está aqui, você procura a serra lá, e não, a serra está embaixo. Então você tem que descer e começar a subir pela serra, e em 2 horas e meia, 3 horas, você passa do deserto, que é o início da serra, até um trópico semelhante ao nordeste brasileiro, quando você chega à altura de Tuxpan, Veracruz, por exemplo. E são umas mudanças de vegetação formidáveis. Tem um lugar que se chama La Puerta del Cielo, que você vai subindo e você tem um arco e você sobe o céu lá atrás, um arco de vegetação maravilhoso. É fantástico. Eu acho que Querétaro é uma das cidades que tem que ser visitadas. Mencionei Oaxaca anteriormente. A cidade de Oaxaca é o centro, ou foi o centro do Império Zapoteca. Sim? Uma nação que construiu maravilhosas pirâmides, a pirâmide de Monte Albán, que está numa montanha, você não vê ela desde o chão, a superfície. Você vê a montanha, quando você chega na montanha,
você vê a cidade aí fantástica, maravilhosa, dominando um vale gigantesco. Eles construíam todos os pontos de observação em sítios muito estratégicos para poder controlar a aproximação de forças que não fossem amigas, né? Então, Oaxaca, igual que Querétaro, é uma cidade que conjuga esses vestígios das culturas pré-hispânicas, com uma presença colonial maravilhosa. A Catedral de Oaxaca é um lugar espetacular. E de uns 20 anos para cá, Oaxaca tem se convertido no maior centro de produção de arte contemporânea no México, de artes visuais. Sim? Temos uma figura emblemática aí que se chama Francisco Toledo, que é um pintor, provavelmente o pintor mexicano mais reconhecido mundialmente neste momento, que ele impulsa muito ateliês, fábricas de pequenos produtores de cultura que estão fazendo coisas maravilhosas, né? Então aí você tem essa diversidade que vai do colonial, do pré-hispânico, passando por colonial, ao extremamente contemporâneo. Oaxaca, Querétaro, Guanajuato, que também é uma cidade colonial muito importante. Enfim, é um país que você pode visitar em qualquer lugar onde você vai encontrar questões interessantíssimas em termos culturais. E como estão os povos maias na atualidade? Os povos maias estão bem. Também, obrigado. Houve uma tentativa de borrá-los da história. Durante o século XIX, se falou que eles tinham desaparecido, que era uma cultura extinta, que a única coisa que restava eram aquelas ruínas maravilhosas, e, no entanto, eles estão perfeitamente vivos, ativos, se reproduzindo, recuperando muitas vezes rasgos culturais que tinham, de alguma forma, perdido. O que aconteceu em Yucatán com os maias é que eles viraram peões das fazendas, eles viraram, como se chama aqui, agregados das fazendas. Eles perderam as terras e viraram empregados das fazendas, e com isso eles perderam muito da sua cultura, né? Agora, depois da Revolução Mexicana em 1910, eles conseguiram recuperar uma identidade cultural própria e estão voltando um pouco a surgir como uma nação, como uma etnia vigorosa e agora se está fazendo muita pesquisa sobre tanto os maias como as outras nações pré-hispânicas ou pré-colombinas, né? O Instituto Nacional de Antropologia e História, que você sabe é uma força muito poderosa dentro do panorama cultural mexicano, eles têm catalogados centenas, talvez milhares de sítios arqueológicos que já estão identificados, mas que não estão explorados. Não estão explorados por várias razões, basicamente porque não se tem recursos para tanta coisa. O México tem necessidades sociais muito mais prementes, então está catalogado, está cadastrado, está identificado, normalmente está protegido, de alguma maneira se vigiam esses sítios não explorados para que não sejam vítimas de ladrões de tumbas, esse tipo de coisas, né? Mas é uma coisa impressionante. Tem lugares onde você vai fazer assim no chão e você vai encontrar algum tipo de vestígio, né? Geralmente são montículos, que são pirâmides que estão por aí, e, enfim, temos que esperar ter recursos para fazer essa exploração, né? Na verdade, tem muitos lugares, né, inexplorados, principalmente em Yucatán, que tem florestas densas. Ainda hoje se descobre muita coisa, se descobrem novas cidades. Se descobrem novas cidades em Yucatán. Está Yucatán, Campeche, que também é fronteira com Guatemala. Estão cheios de arqueólogos do mundo inteiro que estão trabalhando com cidades perdidas na jungla, que estão começando a aparecer e que cada uma traz conhecimentos novos da história dos maias, dos povos maias, né? Mas não só Yucatán, quer dizer, você vai na cidade do México, na capital da República, qualquer obra pública que se faz no centro histórico, vai na frente do Instituto Nacional de Antropologia e História. Primeiro entram eles e eles vão orientando a obra. Sim? Aqui pode, aqui não pode. E se estão encontrando, enfim, tem 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos que se encontrou uma estátua de uma deusa
que se pensava que tinha desaparecido, estava aí no centro da cidade, esperando a ser recuperada. Já saiu, já está no museu, já está em visitação pública. É uma coisa fantástica isso. E agora eu estava conversando também aqui, Teotihuacán, que está perto de 1h30 da cidade do México, que são a cidade sagrada dos astecas. Quando os astecas chegaram ao Vale do México, Teotihuacán já era uma cidade em ruínas. E eles usaram Teotihuacán como um grande centro cerimonial dos ancestros deles, né? Agora, recentemente, se descobriu uma coisa que não se tinha descoberto no altiplano mexicano, que é a possibilidade de que uma das grandes pirâmides de Teotihuacán, a Pirâmide do Sol, tenha de fato uma câmara mortuória dentro, né? Isso foi descoberto através de radares e de sonares e de toda essa tecnologia de visualização através da pedra. Se encontrou que tinha um túnel que levava a uma barreira de pedra que tinha sido colocada propositalmente para fechar o caminho para o outro lado, que o outro lado é o além, é o ultratumba. Então estão escavando por aí com muito cuidado para saber. Já encontraram ofrendas, já encontraram um montão de coisas aí, né? Cidade do México foi edificada em cima da antiga Tenochtitlan, isso? Então fala um pouco para a gente sobre a antiga capital. A antiga capital se supõe que era uma cidade do tamanho de Paris, na época, né? Tinha mais de 100.000 habitantes. Ficava num lago, uma ilha artificial. Era uma ilha no meio de um lago, e a lenda diz que os mexicas, que também se conhece como os astecas, chegaram do norte com a lenda de que eles tinham que se estabelecer onde encontrassem uma águia devorando uma serpente. E está inclusive na bandeira de vocês. Está na bandeira. Eles chegaram no lago, navegaram até a ilha e encontraram na ilha exatamente o símbolo que eles estavam procurando. Se instalaram na ilha e começaram como servidores dos reinos em torno do lago, né? Dos reinos em torno do lago, e depois começaram a crescer e acabaram dominando todo o lago, dominando grande parte do país, e criaram a cidade de Tenochtitlan, México Tenochtitlan. Os cronistas espanhóis que chegaram com a tropa de Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, tem uma descrição absolutamente maravilhosa do que eles viram, né? Eles ficaram completamente assombrados com aquela visão daquela cidade, que não tinha a menor ideia, eles achavam que eram selvagens, né? E agora, a única referência que eles tinham, isso é muito curioso, eram as mesquitas que eles tinham visto no Oriente. Os infiéis que eles tinham na cabeça eram os árabes, eram os muçulmanos. Então eles começaram a descrever as pirâmides astecas como se fossem mesquitas, como se fossem construções de alguma maneira. Você tem que identificar o novo com alguma coisa para não se sentir tão estranho, né? Então eles começaram a fazer essas relações com o mundo árabe. Inclusive essa conquista do México é uma extensão da conquista do mundo árabe do norte de África, né? Então eles chegam com essas coisas de cruzada cristã, esse tipo de coisas. Mas a cidade era uma cidade maravilhosa. Tinha uma outra cidade que se chama Tlatelolco, que agora é um bairro conurbado, que era o grande mercado da cidade, e no Museu de Antropologia tem uma representação, uma reprodução de Tlatelolco, que é uma coisa fantástica. A quantidade de víveres, de aves, de legumes, de tudo que se vendia aí, era uma coisa fantástica, uma maravilha. E Tenochtitlan se manteve, foi aterrado, o lago foi aterrado pelos espanhóis. A cidade está embaixo da cidade do México, né? Uns 20, 30 anos atrás, houve uma obra pública por baixo do zócalo, do centro da cidade, e por acidente se rompeu uma parede que dava na câmara do Templo Maior de Tenochtitlan. Então decidiram, se já se abriu, vamos explorar, e saíram umas coisas fantásticas. Entre outras, saiu o Templo Maior, o que restou do Templo Maior, começou a emergir, né?
e a catedral começou a afundar-se por causa do desnível do chão, né? Essa é a verdadeira vingança de Moctezuma, é isso, né? E já se estabilizou a catedral e o Templo Maior agora é um sítio de uma visitação multitudinária. E para quem quiser saber mais sobre o México, tem alguma página novamente, a página da Embaixada? A página da Embaixada, vocês podem entrar nas páginas do Conselho Nacional da Cultura para as Artes, Conselho Nacional para a Cultura e as Artes, com a Culta, que aí também tem uma série de links para várias questões de cultura. O Conselho Promotor do Turismo do México também. Enfim, eu posso lhe dar depois as páginas para você divulgar e para quem quiser conhecer mais do México. E os próximos eventos da Embaixada? Estamos programando um festival veracruzano, das culturas de Veracruz, para Rio 450. Temos um programa de traduções muito ambicioso, queremos trazer a poesia e a literatura jovem mexicana para o português, da mesma maneira que queremos levar a poesia e a literatura jovem brasileira para o espanhol. A embaixadora está particularmente interessada nessa questão das traduções. E temos uma série de outros eventos menores, ciclos de cinema, que vão circular entre Brasília e outras 3 ou 4 cidades do Brasil ao longo de 2015, ao longo do ano. Temos programada uma exposição de pintoras mexicanas, pinceles femininos, que podem vir para o Brasil para contrastar com as suas correspondentes brasileiras, né? Então, basicamente, pintura mexicana feminina surrealista, porque a grande pintura mexicana surrealista é de mulheres, né? Então, Tem alguns nomes que você pode citar? Perdão? Tem alguns nomes que você pode citar? Claro, Remedios Varo, Leonora Carrington, não são mexicanas de nascimento, mas são mulheres que cresceram no México e se fizeram no México. Leonora Carrington, Maria Esquerdo, Remedios Varos, Olga Costa, são grandes figuras Frida Kahlo, evidentemente. Frida é a ambição de todo o museu brasileiro, mundial, né? Mundial. Há uma fridice tremenda, mas Frida é muito complicada porque a melhor parte da obra dela está em coleções privadas. E essas coleções estão sendo requisitadas no mundo inteiro, tem um boom de Frida, então. Mas tem outras pintoras mexicanas excelentes que têm que sobreviver ao fenômeno de Frida, né? Então a ideia é um pouco isso, trazer Frida também, mas trazer as outras pintoras que estão aí. E várias outras coisas que vão surgindo ao longo do ano, né? Bom, pessoal, este foi um espetacular Papo Suprem com o nosso amigo Guilhermo Palacios, que veio falar sobre a cultura do México. Ele que é da terra do Chaves, que para mim, para você aí de casa, para nós brasileiros, é um grande expoente da cultura mexicana, que fala dessa docilidade, desse amor, enfim, desse povo tão querido, dos nossos irmãos mexicanos, aí para você de casa. Muito obrigado pela sua presença, Guilhermo Palacios, sempre convidado, tá? Obrigado pela oportunidade. Volte outras inúmeras vezes para falar desse país tão maravilhoso para a gente, tá bom? Encantado, muito obrigado de novo. E este foi mais um Papo Suprem para você aí de casa. Muito obrigado pela sua audiência, tchau!